Oiê! Oi, galera! Chegando aí, pessoal. Bora, gente! Bora, galera, bora, galera, bora, galera! Chegando, pessoal. Vamos nessa. Bom dia, Nicolas, Bianca, Brito, Clarinha, Poli, Gabi, Celão, Lívia, Gabi. Oi, Maju. Bom dia. Vamos ver. Tá chegando a galerinha ainda, né? Oi, Livinha. Bom dia. Clarinha. Chega mais, pessoal. Receberam o roteiro, gente? Sim? Tem quantas pessoas aqui? Tá chegando. Chegou uma parte boa já, né? Vou dar aquele minutinho básico aí para a gente começar. Tem gente chegando. O Suzuki estava lá avisando a galera. Gente do céu, fui vítima de um acidente doméstico. Queimei minha mão. Ó. Queimei minha mão no bacon. Gordura do bacon, velho. Fui fazer uma pizza. E aí fui fritar um baconzinho para colocar em cima da pizza, sabe? Gordo, né? Sabe o que é gordo, né? Aí batia a panela, o cabo da panela com essa mão boa e a panela virou nessa mão que ficou estragada. Queimou, velho. Queimou de um jeito, mano. Tá doendo, hein? Fiz uma ferida. Tô passando remédio. Não vai ser isso que vai atrapalhar a nossa aula, né? Bem, vamos lá então, pessoal. Vamos começar? Ficou ótimo. Ai, Maju, você não vale nada, hein, Maju? Ó, pizza com o dedo, né? Não teve bacon, porque caiu tudo no chão, entendeu? Não teve bacon, foi só calabresa. Calabresa e queijo. Bom, vamos lá. Ficou boa a pizza, sacanagem. Gente, eu vou fazer com vocês aqui rapidamente. Eu vou compartilhar uma tela com vocês que é o programa do PAS, certo? Ó, programa do PAS, isso aqui o PAS chama de etapa, né? Então, a primeira etapa é o primeiro ano, tá? Só para vocês entenderem. O primeiro ano é a primeira etapa 1, o segundo ano é a etapa 2 e o terceiro ano a etapa 3, certo? Nós estamos na etapa 2, né? No ano passado a gente viu tudo isso aqui no primeirinho. Nós vimos mais até, né? Lembra que nós vimos, além de Antiguidade Clássica do Ocidente, nós vimos Antiguidade Clássica Oriental. Lembra que a gente viu Egito, Mesopotâmia, né? Tá? Mas você não vai fazer a segunda etapa, você já fez a primeira etapa. Você não vai fazer a primeira etapa, você já fez no ano passado, né? Aí a gente está aqui, ó. Nós estamos no segundo. Então a gente já viu desde o começo do ano, no segundão, a gente viu tudo isso aqui, ó. A gente viu até aqui. Nós estamos aqui, tá? Mais ou menos aqui, beleza? Ó, então, provavelmente a gente vai chegar até 1.8. Não tem necessidade de chegar lá no 1.8, mas é uma previsão, tá? Até as férias de julho, mais ou menos. Beleza? E aí a gente vai ter praticamente a outra metade, né? Do que está programado para o PAS, para o segundo semestre. Beleza? Lembrando que história do Brasil aqui, ó, não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa, porque tem o Brasil imperial, tem o primeiro reinado, tem o período regencial, tem o segundo reinado. Então, quando você fala período regencial, no período imperial, não é uma
não é uma aula, um período, pelo contrário, são semanas e semanas nesse assunto que é Brasil de 1822 a 1889, tá vendo? Então, aqui tem bastante coisa, ou seja, nosso segundo semestre, se for presencial ou não, claro que é presencial, Deus quiser, né? Nós vamos voltar se Deus quiser, tá? Amém. A gente vai ver com quadro, discutir tudo, mas tem bastante coisa para ver no segundo semestre. Só quero deixar vocês aqui sabendo mais ou menos onde nós estamos no programa do PAS, tá bom? Para ficarem mais tranquilas. E se vocês quiserem, não sei se vocês têm um programa de história, tá? Vocês irem grifando, para vocês irem registrando aí, para vocês saberem onde nós estamos, né, durante o ano, tá? Se quiser, o Suzuki tem isso também, beleza? Você pode pedir, inclusive, de outras matérias, tá? Mas é isso, tá? Eu vou lá para o nosso arquivo, porque hoje nós temos Napoleão, né? Nós temos Napoleão Bonaparte, certo? Opa, isso. Tranquilo, gente? Quanto ao conteúdo programático? Certinho? Então, tá bom. Meus amores, vamos lá, então. Aqui, deixa eu buscar. Aqui. O segundo. Eu não abri o segundo ano. Espera aí que eu vou abrir aqui. Espera só um pouquinho. Sapo na lagoa. Vocês já ouvem Bita? Mundo Bita, gente? Tô ouvindo muito ultimamente, sabe? Peraí, pessoal. Eu não tô conseguindo abrir aqui. Deixa eu sair aqui. Peraí, fechar. Oh, não, quero fazer isso. Aí. Deixa eu ver só. Gente, espera um pouquinho que eu me perdi aqui numa parte. Tem que achar o arquivo do segundo ano que eu não tinha aberto. Achei. Aí. Beleza. Estão vendo o arquivo? Sim ou não? Estão vendo? Ou não? Beleza. Então vamos lá, gente. Bonitas e bonitos. Vamos lá no Napoleãozítio, né? Nossa aula de hoje é Império Napoleônico, não é isso? Então vamos lá. Certo. Revolução Francesa, certo. Revolução Francesa, aula 2. Ele chegou. Napoleão Bonaparte tá na área, galera. Napoleão Bonaparte tá na área. Primeira coisa, então, a Era Napoleônica, vamos periodizar? Então, vamos colocar aí, ó. Era Napoleônica, coloca no seu caderno, começa em 1799, ano de nascimento do Silvio Lee, tá? E vai até 1815, tá bom? Então, são 16 anos de história. Ô, louco, Rafa, você vai gastar 16 anos de história só numa aula? É pouca coisa para a história geral, né? Não é, tá? Napoleão, é impressionante o quanto foi intensa essa fase na história da França, o quanto ela foi importante na história do povo francês e da história geral, né? Porque ela vai mudar os rumos da história geral. A minha previsão é que a Era Napoleônica seja vista em 2 encontros, 2 aulas, tá bom? Então, sem pressa, a gente não precisa correr. Se terminar adiantado, beleza, senão não tem problema. Beleza? Então, vamos lá, contexto histórico. Quando Napoleão chega na França, como eu falei, no ano de 1799, é preciso saber onde ele estava, né? Ele estava em campanhas militares. Então, ele é um general, daqui a pouco eu falo sobre a sua origem. Ele vai chegar na França em 1799, depois de uma série de campanhas militares muito bem sucedidas, tá? Ele vai se destacar como um grande líder militar francês. E não esqueça que a França, nos 10 anos de Revolução, a França teve que fazer muita guerra contra muitas nações
que queriam evitar o sucesso do processo revolucionário. Então, ele foi um militar de grande importância. Quando ele chega, ele vai encontrar a França numa situação de caos total. Tá? Ele encontra a França em meio a um turbilhão de acontecimentos, certo? Travados principalmente entre as duas alas da burguesia que eu já citei para vocês. Praticamente a Revolução Francesa foi marcada pelo poder ou dos girondinos, que são aquela parte da burguesia mais moderada, né? Ou dos jacobinos, que é a parte da burguesia mais radical e violenta. Então, havia uma disputa entre os dois grupos, né? E na hora em que Napoleão chega na França, quem estava no poder eram os girondinos, os moderados, que haviam conseguido tomar o poder depois que o Robespierre perdeu totalmente a estribeira, né? Matou o francês pra caramba, perdeu o seu prestígio, talvez nunca teve prestígio nenhum, mas ele vai chegar e encerrar a fase revolucionária. Então é assim que você tem que começar, tá? Napoleão chega e encerra a fase revolucionária. É bom para quem? Para qual desses grupos? É bom para os próprios girondinos, tá? Por quê? Porque o Napoleão ele vem para dar segurança para garantir a consolidação do processo revolucionário, beleza? Então, Napoleão chega, ele então encerra, ele chega no contexto da Revolução Francesa, encontra a França muito instável. Essa instabilidade é marcada por várias coisas. Então, você pode colocar aí instabilidade econômica, né? Instabilidade econômica, a economia francesa ficou paralisada nos 10 anos da Revolução, beleza? Revolução que foi de 1789 a 99, né? Então, ele vai encontrar uma França instável economicamente e instável politicamente em razão dessa guerra entre girondinos e jacobinos. Então, essa instabilidade é política e essa instabilidade é econômica. Guarda isso na sua cabeça, não é difícil você saber, porque você acabou de ter essas aulas de Revolução Francesa. E qual que é o saldo da Revolução? Que nem conta. Opa, Andrew, tudo bem? Desliga o seu microfone, Andrew. Andrew. Você quer que eu vou multar, hein? Acho que ele não está ouvindo. Desligou. Então, obrigado, lindo. Não tem problema, tá, gente? Acidentes acontecem. Agora, o saldo. O saldo é uma França totalmente sem esperança. O povo francês estava totalmente desmotivado, porque a Revolução veio derrubar o absolutismo, e a esperança da população é que aquilo resultasse em uma melhora na situação do país. E o que aconteceu? A Revolução Francesa veio, derrubou o absolutismo, então não tem absolutismo mais, mas a vida das pessoas não mudou. Tá? A melhora no saldo foi negativo do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Então, se o saldo do ponto de vista econômico é negativo, do ponto de vista político, o que se tem pouquíssimas mudanças. Por quê? Porque durante a Revolução, a expectativa do povo francês era ser ouvido, né? O povo francês participaria das decisões. Afinal de contas, a França vivia uma república, não vivia mais uma monarquia absolutista. Mas o saldo foi negativo até também do ponto de vista político, na visão do povo francês, porque praticamente durante toda a Revolução o povo foi marginalizado, certo? Rafa, mas na fase jacobina não houve uma maior participação popular, não houve uma maior atenção ao povo? Foi. Só que o problema é que a fase jacobina foi tão violenta que a violência se sobrepõe à suposta democracia implantada por aquele regime. Né? Se fosse bom, o regime não seria conhecido como o terror jacobino. Concordam comigo? Então, não foi, em nenhum momento, a população francesa viu a Revolução positivamente, assim, pelo menos sentia a Revolução positivamente.
Mas, Rafa, a Revolução Francesa é propagada no mundo todo como um grande acontecimento, um acontecimento que marca o início do século, o início da fase contemporânea. De fato, marca o início da fase contemporânea. Mas o fato também é que ela foi extremamente violenta e extremamente excludente em termos de democracia. A Revolução Francesa não foi democrática, porque enquanto os jacobinos, que eram ditos democráticos, estavam no poder, eles mataram franceses. Certo? Enquanto os girondinos estavam no poder, os pobres foram excluídos. Compreendeu o que eu estou falando, gente? Entendeu? Então é isso. É isso que eu quero que você entenda. O saldo não é um saldo positivo. Tá? Napoleão pega a França em frangalhos, totalmente em frangalhos. E aí sim ele começa a governar. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Consolidado essa parte do contexto, gente? Tá tranquilo? Entendeu o cenário? Conseguiu visualizar o cenário? Beleza. Beleza, Mariazinha? Vamos então para a questão da biografia do Napo, beleza? Bom, ele é de uma origem nobre, ele é de uma família nobre, ele é de uma região chamada Córcega, que era dominada pelos franceses na época. E só que o problema é o seguinte: o que adianta você ter uma origem nobre nessa época, gente? Não adianta nada, não é? A nobreza não foi vítima da Revolução. A Revolução não derrubou a nobreza do poder e colocou a burguesia. Pois é, então ter uma origem nobre não significa muita coisa. Ou seja, a família dele, pra você ter uma ideia, a família dele é uma família que enfrenta problemas econômicos bastante sérios, assim, sabe? A Revolução Francesa não foi boa para a nobreza. Muitas pessoas da nobreza, inclusive, tiveram que fugir da França para não morrer, entende? Então, ele ter uma origem nobre não é um bom sinal nesse momento. A família dele enfrenta dificuldades, mas ele consegue estudar. Ele consegue estudar, e quem estuda, e quem consegue estudar nessa época, na França, inegavelmente, inevitavelmente, terá acesso à literatura iluminista, certo? Então, quando você estuda no século XVIII, os pensadores, né, as referências ideológicas, as referências intelectuais, são referências iluministas. Então, ele vai ter uma formação iluminista muito importante, correto? Ele vai ter contato com os pensadores iluministas. Então, ao mesmo tempo, o que nós temos? Um Napoleão formado a partir de uma perspectiva iluminista e solidário à causa liberal, solidário à causa burguesa, solidário à crítica ao absolutismo. Tal. Então, ele é um forte crítico daquela estrutura antiga francesa. Como a família dele tinha uma dificuldade financeira muito grande, né, ele vai ingressar na carreira militar, que era uma opção que você tinha até hoje. As pessoas é uma opção, né, dos mais pobres, né, ingressar na carreira militar como uma alternativa para a sua vida. Então ele vai ingressar muito cedo na carreira militar. Ele já ocupava um posto de comando no exército francês com 16 anos de idade, da sua idade, você tem 16 anos, né, ou vai fazer 16 anos esse ano. Com 16 anos, Napoleão já era um militar, ocupava já um cargo, um posto de comando nas Forças Armadas francesas, certo? E aí, depois de mais 8 anos, aos 24 anos de idade, ele já era general francês. Isso é um grande feito, certo? Por quê? Porque com 24 anos de idade, ele já era responsável por manobras militares extremamente audaciosas. Sabe o que é isso? Eu acho que isso é a própria juventude, né? É da natureza dos mais jovens a audácia, né? Quando você é general aos 24 anos, é natural que você tenha um pouco mais de coragem e audácia daqueles que são mais velhos, né? Que são mais conservadores e tal. Então, o fato de Napoleão ter sido muito jovem e ter ocupado um cargo de general muito cedo, fez dele um general muito audacioso e muito corajoso e muito estrategista e muito bem sucedido. Manobras militares que ele fazia, estratégias militares que ele bolava eram muito eficientes
E ele venceu batalhas, e tem, inclusive, assim, o saldo dele é zero, assim, na verdade, porque ele perdeu muitas batalhas também. Só que as batalhas que ele venceu foram batalhas importantíssimas para a França consolidar a Revolução Francesa, entende? Então, de certa forma, Napoleão não venceu todas as batalhas que ele liderou, tá? Ele perdeu também, inclusive, ele vai perder, perdendo batalhas que ele cai, né? Batalha de Leipzig, Batalha de Waterloo, né? Ele perde. Napoleão, ele também perde, né? A vida de Napoleão é um perde-ganho. Só que quando ele ascende ao poder, ele estava num saldo positivíssimo, entende? Ele estava muito bem. E por talvez pela sua jovialidade, né? E talvez pela sua audácia, e talvez pelo fato de dele pensar estratégias militares que até então não foram pensadas. Ou seja, ele é uma espécie de general de vanguarda, tá? Ele é um general de vanguarda, ele tem ideias inovadoras, estratégias militares inovadoras que foram importantes na sua carreira militar, tá? Qual que é a importância histórica dele? Já que ele é um grande militar, ele tem uma formação iluminista, mas qual a sua importância histórica? Ele, para a França, ele foi fundamental, porque ele é um divisor. Tá? Napoleão é um grande divisor de águas. Por quê, Rafa? Porque ele vai encerrar a carnificina que foi a Revolução Francesa. Eu tinha um amigo que chamava a Revolução Francesa de enganação francesa, né? Porque ela matou mais, ela matou talvez muito mais do que, assim, nos seus 10 anos, ela matou muito mais, em média, né, do que o próprio absolutismo que ela derrubou. Tá? E os caras inventaram a guilhotina, que é uma invenção bastante cruel, né? Então, ele vai encerrar essa carnificina, que você sabe o que é carnificina, né? É a matança de pessoas. Então, são pessoas, ele vai chegar e vai encerrar isso aí, ou seja, ele vai, coloca no seu caderno, pacificar a França internamente. Então, existe uma importância porque ele pacifica a França internamente. Ok? Beleza? E a ordem que eu me refiro é uma ordem política. Então, ele finaliza a carnificina, ou seja, ele encerra a matança de pessoas promovida pela Revolução, correto? E ele vai pôr ordem na França, ele vai pôr uma ordem política na França, porque aquela guerra entre jacobinos e girondinos, ela se encerra, ela acaba, não tem mais. Tá? Com Napoleão isso não existe mais, certo? Então ele vai pôr ordem, ele vai organizar politicamente o país, certo? Nas suas mãos, né? Com a sua mão de ferro, né? Ele vai organizar politicamente a França e aí ele sim, finalizando as matanças e organizando a França politicamente, ele vai promover aquilo que a França tanto precisa, que é a modernização da sua economia, tá? Mas nunca esqueça que a modernização da economia francesa implica naturalmente em sobrepor um obstáculo bastante considerável. Qual que é o obstáculo à modernização francesa, principalmente da economia francesa? Como é que é o nome? Inglaterra, tá? A ideia de modernizar a economia francesa, na cabeça do Napoleão, tem um grande obstáculo chamado Inglaterra. Tá? Então, a ideia de modernizar a economia é colocar a França na esteira do desenvolvimento capitalista. Beleza, gente? Agora, a França tinha indústria? Tinha. Tá? Ela tinha indústria, só que a indústria francesa ela era bastante atrasada quando nós comparamos a indústria francesa à indústria britânica. Tá? Então, a ideia é modernizar o país economicamente para fazer com que o país ficasse competitivo e sempre levando em consideração que essa competição tinha a Inglaterra como grande obstáculo. Beleza? Bom, vamos lá. Quando ele chega, então, né? Quando ele chega em 1799, ele instala o consulado. O consulado, coloca aí, ó, o consulado substitui
substituiu o diretório. O diretório era aquele governo girondino, lembra? Então, os girondinos governavam a França com 5 diretores, e agora o diretório não existe mais, o que existe é um consulado, e o consulado é um governo de 3 cônsules. Eram 3 cônsules, sendo que Napoleão era o cônsul proeminente, era o principal cônsul, certo? Tranquilo, gente? Então, Napoleão, ele chega, instala o consulado, ele derruba o diretório e começa a fazer a faxina. Tá? O que é uma metáfora, né? Faxina é a organização que eu falei para você. Então, ele vai organizar a França. A primeira coisa que ele vai fazer é iniciar um processo de empréstimos para quem quiser empreender na França. Tá? Então, ele vai começar a conceder empréstimos para quem está pensando em empreender. Então, ele vai conceder crédito para a população francesa. Tá? Mas uma coisa importante, de onde vem esse dinheiro? A França não está sem grana? De onde vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro virá de uma estratégia bastante interessante. Ele vai cessar as guerras externas. Porque você sabe que uma das coisas que mais se gasta é com guerras. Tá? Então, ele vai conceder empréstimos depois de assinar uma paz externa com seus inimigos, chamada Paz de Amiens. Com a Paz de Amiens, ou seja, qual é a consequência da Paz de Amiens? Redução dos custos com os custos de guerra, tá? Beleza? Então, a França reduz os gastos com a guerra, reduz não, né? Cessa os gastos com a guerra. Com isso, haverá a possibilidade dele se dedicar a solucionar os problemas econômicos da França. Entre as medidas econômicas que ele adota e que são fundamentais, ele vai criar um banco para a França, tá? Ele vai criar um banco estatal, né? Um banco francês, e esse banco vai ser responsável por emitir uma nova moeda para a França, que é o franco francês. Até hoje existe essa moeda. Eles não usam essa moeda na França hoje, porque a França faz parte da União Europeia, né? Então, lá na França circula o euro, não circula o franco. Mas se por acaso a França sair da zona do euro, ela vai usar o franco. Como a Inglaterra saiu da zona do euro, está usando a libra, né? Que é a sua moeda, sua moeda interna, tá? Outra coisa, e que é muito importante, e vocês anotem aí, é que ele vai também incentivar a abertura de fábricas na França, fábricas modernas na França, certo? E qual que é o objetivo da abertura de fábricas? Gerar renda para o país, né? Porque, claro, fábricas pagam impostos, mas não é mais importante do que a geração de renda, né? É a geração de emprego. A principal crítica do povo francês à Revolução Francesa é que a população francesa não experimentou nada de qualquer tipo de desenvolvimento de emprego, de geração de emprego. Pelo contrário, não tinha trabalho para ninguém. E uma coisa muito séria também, você não pode esquecer desse detalhe, a Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa, houve uma grande migração de camponeses para a cidade, houve um grande êxodo rural. Então, há um grande contingente. Durante a Revolução Francesa, experimentou-se um grande contingente de trabalhadores na cidade, na expectativa de arrumar emprego, mas o que aconteceu foi o contrário. Uma massa de desempregados tomou conta das grandes cidades francesas, sobretudo Paris, né? E as fábricas viriam para gerar emprego e acalmar essa plebe, esse povo numeroso e extremamente pauperizado, empobrecido que existia na França. Então, as fábricas existem para geração de emprego, para acalmar os ânimos daquela população francesa
que não tinham o que fazer. Certo, meus amores? Enfim, vamos aqui, ó. Outro ponto importante, e aí, gente, eu queria me aprofundar nesse assunto, não me aprofundar, mas tocar nesse ponto, essa medida, essa postura protecionista de Napoleão. Por que eu estou falando que é muito importante analisar isso? Porque o protecionismo é uma estratégia de Napoleão, né, para reduzir a concorrência com produtos importados. Então, quando você protege a sua economia, o que você faz? O que você faz para proteger a sua economia? Você aumenta os impostos para produtos importados, ou seja, aumenta impostos para produtos que entram no país, e você reduz os impostos sobre produtos que você exporta. Produtos que saem, ou seja, produtos nacionais, têm menos impostos do que os produtos importados. O nome disso é protecionismo. Gente, por que eu estou falando do protecionismo? Porque essa medida napoleônica, ela é muito contraditória. Ela é contraditória. Por que ela é contraditória? Porque se Napoleão é um iluminista, se Napoleão é formado, tem uma formação iluminista, essa postura é contraditória, porque o iluminismo critica o pensamento protecionista. Porque o pensamento protecionista, ele é inerente ao mercantilismo. Não é? Lembra? Todo rei mercantilista é protecionista. Então, Napoleão está agindo como um rei mercantilista ao proteger a sua economia. Certo? Entendeu? Então, o protecionismo é para fazer com que os produtos franceses sejam competitivos com os produtos importados. Entende? Só que a sua ação protecionista é extremamente contraditória. Tudo bem? Beleza? Rafa, tem uma explicação para isso? Tem. Tem uma explicação para isso, sim. Napoleão tinha uma obsessão, né, em relação à Inglaterra e o protecionismo francês, esse protecionismo do governo é pura e simplesmente para atrapalhar os interesses britânicos, entendeu? Então, ele olha para a Inglaterra como uma grande concorrente e a única alternativa que ele encontra é proteger a economia francesa contra a concorrência britânica. Esse é o projeto dele, mas que é contraditório, pois ele está adotando uma medida protecionista, mercantilista, tradicional do mercantilismo, sendo ele um iluminista, isso não combina, beleza? E aí a gente entra na quarta medida que ele toma, que é uma medida econômica, apesar de não parecer, é uma medida econômica. Primeiro você tem que lembrar, né, que Napoleão chegar na França na época, fase final da Revolução, e você sabe que a Revolução foi super negativa para a Igreja Católica. Você viu comigo que a Igreja Católica teve os seus bens confiscados pela Revolução Francesa. Lembra da Constituição Civil do Clero? Coloca aí, ó. A Constituição Civil do Clero, criada na época da Revolução Francesa, confiscou os bens do clero para o Estado usar esses bens para sustentar e resolver os problemas da economia francesa. Só que o clero se dividiu, lembra? O clero se dividiu em clero refratário, lembra? O clero refratário e o clero juramentado. O clero refratário, na Revolução Francesa, lembra? O clero refratário negou a Constituição. Você lembra? Ele negou a Constituição. E você sabe que o clero refratário é o clero alto clero, é a cúpula da igreja, quem manda na igreja. Então, o que Napoleão vai fazer? Ele vai olhar para o clero refratário, para o alto clero, e vai fazer um coraçãozinho. I love you, amo vocês, entendeu? Ele quer estabelecer uma paz com a igreja. Ele quer estabelecer um bom relacionamento com a igreja.
Então, o que ele faz? Ele assina com a igreja uma concordata em 1801, 2 anos depois de chegar ao poder. Em 1801, ele assina uma concordata com a igreja, onde ele fala que, ó, igreja, os seus problemas econômicos acabaram, tá? Porque a partir de agora, as suas despesas somos nós que vamos pagar. O Estado é que vai pagar. Entendeu? Então, ele faz um acordo com a igreja e retoma o bom relacionamento com a igreja. Isso é bom, Rafa? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Por que é bom? Porque a França é um país majoritariamente católico. E com o apoio da igreja, com o apoio da religião, é claro que das missas, né, Napoleão vai ser reverenciado, né? É claro que na fala dos padres, na fala dos clérigos, Napoleão vai ser protegido. Então, aproximar-se da igreja é garantir a proteção da igreja. Aproximar-se da igreja é, ao mesmo tempo, garantir uma blindagem. Olha que interessante. Garantir uma blindagem da imagem do líder. Napoleão está se aproximando da igreja para se blindar com a população. Porque se o padre fala da missa que Napoleão é bom, o fiel sai da missa acreditando que Napoleão é bom. Tá? Porque você sabe que é muito importante, nós estamos no final do século XVIII, você sabe o quanto a influência da igreja na cabeça das pessoas é fundamental nesse momento. Então, ao assinar uma concordata com a Igreja Católica, Napoleão automaticamente vira um homem blindado pela igreja. Daqui a pouco ele vai ser coroado pela Igreja Católica como imperador da França. Certo, gente? É isso. Ó, nossa aula voou, né? Nós estamos chegando aí, estou faltando alguns segundinhos para terminar o meu tempo, tá? A concordata de 1801 foi o último assunto da aula de hoje. E aí, se você viu que Napoleão chegou, pôs ordem, Napoleão chegou, arrumou a economia. Agora Napoleão vai chegar, né? Napoleão vai se dedicar à justiça francesa. Ele vai estabelecer uma lei francesa adequada aos princípios iluministas, com o seu Código Civil, o chamado Código Civil Napoleônico. Só que essa, gente, é uma outra história, porque nós estamos faltando 2 minutos e 30 segundos e eu não vou entrar no assunto que eu não vou conseguir terminar. Tudo bem? Então, semana que vem a gente se vê nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local, para terminar Napoleão Bonaparte e terminar esse assunto. Beleza? Passou voando. Espero que vocês tenham gostado, né? Um beijo para todos vocês. Estou com saudade. Semana que vem a gente volta. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau, gente. Vou encerrar. Se vocês quiserem sair, beijoca. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Tchau, Clarinha.